Olá, pessoal. Eu sou Laisa Ellen, sou estudante de agronomia Eu sou Flávia Cristina. e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Água e Prosa. E estamos aqui com o professor Lucílio, do Departamento de Economia Rural. Ok. Obrigado pelo convite. Nós estamos aqui para essa conversa sobre uma atividade interessante para o engenheiro agrônomo, que é a avaliação de imóveis rurais. O meu nome, como ela já falou, é Lucílio Araújo Costa, sou técnico agrícola, sou engenheiro agrônomo e mestre em economia. Sou egresso aqui da nossa UEMA. Quando eu concluí o curso aqui, eu fui trabalhar no INCRA, onde fiquei durante 35 anos, depois me aposentei do INCRA, fiz o concurso aqui para a universidade e já estou aqui há quase 10 anos na função de professor, ministrando a disciplina de Planejamento e Administração Rural, que é uma disciplina do Departamento de Economia Rural. Estou à disposição de vocês para a gente começar a conversa. Tá. E para começar, a gente queria saber, o que é a avaliação de imóveis rurais? A avaliação do imóvel rural, o objetivo é valorar o imóvel rural, saber quanto vale esse imóvel rural. Para que serve isso? Tem várias aplicações. Pode ser para indenizações de áreas que foram desapropriadas, pode ser para os bancos pegarem como garantia do crédito rural, pegar o imóvel como garantia. Eles precisam saber o valor e o engenheiro agrônomo a pessoa que é capacitado para fazer essa avaliação. Também para o caso de perícias judiciais, onde os processos de desapropriação, o proprietário muitas das vezes ele não concorda com o valor pago pelo INCRA e ele recorre e o juiz manda fazer uma nova avaliação, que é uma perícia, que é uma nova avaliação. Então, tem várias aplicações, é um campo bastante amplo que o engenheiro agrônomo pode trabalhar. No caso, o senhor falou sobre crédito rural, né? Aí o senhor poderia explicar um pouco para a gente o que seria esse crédito rural? Parecido? O crédito rural é um crédito do governo federal, que o governo federal disponibiliza para os bancos, para eles aplicarem na agropecuária. É um crédito subsidiado, Esse subsídio significa que a taxa de juros dele é mais baixa do que o crédito normal, e os bancos, para emprestarem o dinheiro para o produtor rural, eles precisam de uma garantia. E quem é proprietário de terra, quem tem o documento da terra, a terra entra como garantia. Mas o banco precisa saber quanto vale essa terra, para poder saber se ele tem capacidade de pagamento, se ele pode emprestar aquela quantidade que o produtor está solicitando. Então, o banco exige um laudo de avaliação da sua terra, ou às vezes o próprio banco tem a sua equipe de engenheiros agrônomos que ele manda fazer essa avaliação para verificar se o valor do imóvel rural serve como garantia desse empréstimo que ele vai ceder ao proprietário rural. Tá. E quais são os principais métodos utilizados para avaliar os imóveis rurais hoje em dia? Olha, a avaliação do imóvel rural ela é regida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, existe uma norma NBR 7631, que é a norma que disciplina essa parte de avaliação. E lá a ABNT ela orienta que, como existem vários métodos, existem 5 métodos de avaliação de imóveis rurais, mas a ABNT orienta que se utilize o método comparativo, que é você verificar imóveis similares àquele que você está avaliando, para fazer a comparação do preço. Porque imóvel rural é como as pessoas. Não existe imóvel rural igual ao outro. Assim como ninguém é igual a ninguém. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, todo mundo é diferente. Os imóveis rurais também são todos diferentes. Um é mais próximo da cidade, um tem água, outro não tem, outro tem a topografia ondulada, outro tem a topografia mais acentuada, de forma que não existe imóvel, um tem mais benfeitoria, outro tem menos, de forma que não existe imóvel rural igual ao outro. Assim são as pessoas. Então, para você fazer uma boa avaliação, é importante que você faça pelo método comparativo. Existem outros métodos, que é o método da renda.
né, que é mais utilizado para imóveis urbanos, e o método evolutivo e o involutivo. O evolutivo é aquele que você faz a avaliação da terra e depois das benfeitorias soma os dois. O involutivo é o contrário, né? Você faz a avaliação do imóvel como um todo, faz a avaliação das benfeitorias, retira esse valor do valor total e você tem o valor da terra, né? Mas os métodos mais utilizados pelos avaliadores são o comparativo e o evolutivo. Okay. Professor Lucilo, qual é a importância da localização na avaliação do imóvel rural? Olha, a avaliação de um imóvel rural, ela leva muito em consideração a localização, porque uma boa localização vai influir no preço desse imóvel, no valor desse imóvel. Porque qualquer projeto que você imaginar, a localização é de importância fundamental. Ela pode determinar a viabilidade econômica ou não desse projeto. Se for um imóvel, um local que não tem estrada, não tem acesso, longe do mercado consumidor, o valor dele vai lá para baixo. Se for um imóvel localizado próximo do centro consumidor, com estrada boa, mesmo que não seja tão pertinho, mas que a estrada seja boa, em torno de 10, 15 quilômetros, o valor do imóvel vai lá para cima. Então, a localização do imóvel tem essa importância para se verificar a viabilidade da implantação de uma atividade agropecuária nesse imóvel. Porque senão, se você adquirir um imóvel muito distante do centro consumidor, você não vai ter condições de concorrer com os outros produtores que estão produzindo o mesmo produto que você, porque você vai gastar com transporte, né? O preço vai ficar mais alto. E o mercado de produtos agropecuários, você já deve ter visto isso lá na disciplina de economia rural, é um mercado de concorrência perfeita, onde quem determina o preço do produto não é o produtor, é o mercado. Então ele só tem uma forma de concorrer, é diminuindo os custos. E o custo de transporte está incluído nisso aí, no custo do produto. E quando se fala de avaliação de imóveis rurais, fala muito sobre terra nua, né? E a gente queria saber mais um pouco sobre isso, porque é de suma importância. Sim. Terra nua não é a terra sem vegetação. As pessoas pensam que terra nua é terra sem vegetação. Não é isso. A terra nua é a terra com suas acessões naturais, vegetação, a água, tudo. Terra nua é isso, terra sem benfeitoria. Por que a gente chama de terra nua? Porque é terra sem benfeitoria, sem parte, sem cerca, sem açude, sem curral, terra sem benfeitoria, terra nua. Então, quando você vai fazer a avaliação do imóvel rural, como eu falei ainda há pouco, o imóvel rural, todos eles são diferentes, você tem que começar a fazer a avaliação da terra nua, que é a terra sem benfeitorias, para depois você somar o valor das benfeitorias e chegar no valor total do imóvel. Porque não dá para você fazer essa avaliação juntando logo benfeitorias com terra nua. Então você tem que fazer primeiro da terra nua e depois avaliar as benfeitorias e somar os dois, você vai ter o valor total do imóvel. E como que calcular a depreciação com a terra nua, na terra nua? Olha, na verdade a terra a gente não calcula depreciação. Por quê? Porque para calcular a gente calcula a depreciação dos bens de capital, máquinas, equipamentos. Por quê? Porque para calcular a depreciação você tem que ter a vida útil desse bem. E a terra não tem vida útil definida. Qual é a vida útil da terra? É infinito aí, né? Então não tem como se calcular. O que se calcula na terra é a valorização ou a desvalorização. Porque o imóvel se você compra um trator, por exemplo, ele vai desvalorizar, ele vai depreciar. Mas a terra, ela não vai depreciar, ela pode valorizar ou pode desvalorizar, ele pode fazer esse movimento para lá e para cá. Por exemplo, passar uma estrada asfaltada no seu imóvel, o valor do seu imóvel vai lá para cima. Ou então deu um problema na estrada, o pessoal queimou a ponte caiu, o valor do seu imóvel vai lá para baixo. Então a gente não chama de depreciação, a gente chama de valorização ou desvalorização. Agora, a depreciação a gente calcula de bens de capital. Quais são esses bens de capital? Trator, açude, cerca, curral, edificações, tudo isso são bens de capital que você pode calcular a depreciação com aquela fórmula, valor inicial menos o valor final dividido pela vida útil. Como a terra não tem vida útil, não tem como a gente calcular a depreciação. A gente pode calcular a valorização fazendo a avaliação.
ou a desvalorização. Na avaliação você vai detectar na pesquisa que você vai fazer. Mas aí, no caso, se já fosse uma terra com pastagem, por exemplo, aí ela já teria sido degradada. Aí, no caso, não seria mais terra nua. Não, você tem que calcular o valor da terra nua e o valor da pastagem degradada. Você vai fazer a avaliação da pastagem. Primeiro você vai fazer um orçamento de 1 hectare de pastagem em ótimas condições, em ótimo estado de conservação, e depois você vai fazer a depreciação. Por exemplo, uma área totalmente degradada, você vai estabelecer só um valor residual, porque não tem mais valor. Precisa começar do zero de novo, plantar a pastagem. Mas tem pastagem que está em bom estado, por exemplo, aí você deprecia em 20%, né? Calcula o valor de implantação de 1 hectare de pastagem novo e deprecia 20%, calcula 80% desse valor. Próximo. E quando se fala em fatores homogêneos, o que seriam? Pois é, numa avaliação, quando você faz uma pesquisa, como você não vai encontrar um imóvel igual ao que você está avaliando, você precisa fazer essa homogeneização. Porque vamos supor, um imóvel, você fez sua pesquisa, chegou o valor do imóvel do hectare, tantos reais. Mas o seu imóvel é diferente desse imóvel aí. Então você tem que fazer a homogeneização. Essa homogeneização você pode fazer em função da localização e das classes de uso da terra. Aquelas classes de 1 a 8, né? 1 é a melhor classe, 8. Você tem que verificar quais os percentuais de classe de uso do imóvel você tem. E aí você vai fazer a homogeneização pegando aquele valor daquele imóvel que você avaliou, imóvel paradigma, vamos dizer assim, e fazer quero falar a palavra depreciação, porque não há, mas a desvalorização desse imóvel em função, vamos supor, você tem um imóvel com um alto percentual de classe 5, classe 6, classe 8, que são as piores terras. Então você tem que fazer essa homogeneização para trazer o preço para o mais próximo da realidade possível. Professor, quais são esses fatores homogêneos para se fazer essa comparação de valores? A gente, na hora de fazer a avaliação, a gente utiliza uma coisa chamada nota agronômica. Essa nota agronômica vai levar em consideração a localização e as classes de capacidade de uso. Então a gente vai estabelecer alguns critérios para fazer essa homogeneização. Porque às vezes você localizou um imóvel paradigma que é diferente do seu. Tem classes de capacidade de uso diferente, então você tem que fazer essa homogeneização. Além do mais, tem a homogeneização também com a quantidade de poceiros que tem no imóvel. Existem imóveis, porque aqui no Maranhão nós temos essa figura do poceiro, né, que não tem em outros estados, só aqui na região norte, aqui Maranhão, Pará, Amazonas, mas a maioria dos estados não tem essa figura do poceiro. Aqui tem, e isso faz com que o imóvel seja um pouco desvalorizado. Quanto maior a quantidade de poceiros no imóvel, mais desvalorizado ele é, porque precisa fazer indenizações e tal. Veja como uma coisa se inverteu, porque aqui no nosso estado, há algum tempo atrás, o imóvel que tinha mais valor era o imóvel que tinha muito poceiro, que eles chamavam de agregados. Então esse pessoal pagava renda para o proprietário. Então o proprietário vivia basicamente aqui na capital à custa da renda de lá, né? Com o advento do Estatuto da Terra, né, que deu alguns benefícios para os poceiros, a coisa se inverteu. O imóvel com grande quantidade de poceiro é um imóvel que é desvalorizado, né? O valor dele é bem abaixo do imóvel que não tem, quando antigamente era o contrário. Quanto mais agregados tivesse, mais valor tinha o imóvel, porque as pessoas iam pagar renda, né, e a pessoa não precisava nem explorar o imóvel, deixaram que os poceiros exploravam. Agora não. O imóvel perde valor, quantidade de poceiro. E o poceiro, ele é considerado poceiro quando ele já tem mais de 1 ano e 1 dia na área. Se ele tiver menos de 1 ano, ele não é considerado poceiro, é considerado um invasor. Aí não desvaloriza o imóvel por isso. Se o imóvel foi ocupado e os poceiros estão lá, eles não podem nem chamar de poceiro, né? Na verdade é ocupante. Estão lá há menos de 1 ano,
o imóvel não é desvalorizado por isso. Agora, se já tem mais de um ano e um dia, já é considerado posseiro. Aí a depreciação, a desvalorização do imóvel é maior. Quanto maior a quantidade de posseiros e quanto maior a ancianidade dele, que é o tempo que ele está lá dentro, maior a depreciação, a desvalorização do imóvel. E o que seria essa ancianidade? A ancianidade é isso, é o tempo que o posseiro está na área. Quanto maior o tempo que ele está lá na área, maior a desvalorização do imóvel. Por exemplo, um posseiro que já está há 10, 15 anos lá, ele já deve ter muita benfeitoria lá, então ele já tem direito de ser indenizado. Sim. Né? Diferente do posseiro que está lá há menos de um ano. Ele não tem direitos ainda, porque é considerado um invasor, um ocupante. Por isso que as pessoas, os proprietários de terra, dificilmente eles deixam as famílias ficarem mais de um ano. Quando há ocupação, eles procuram dar um jeito de a justiça tirar esse pessoal. Porque depois de um ano e um dia, ele já tem direito de posse. Aí já precisa de indenização das benfeitorias. Já começa a fazer poço, fazer roça e tal. Então precisa ser indenizado para tirar. Construir casas, né? No caso, os posseiros seriam as pessoas que meio que invadem as terras para morar. Se ele invade, se já tem mais de um ano e um dia, ele é considerado posseiro. Porque aqui no Maranhão, no meio rural, a gente vê muito isso. As pessoas moram no imóvel há 20, 30 anos e não sabem quem é o dono. Sim. O dono nunca pisou lá, não sabe quem é. Eles vivem lá, plantando, colhendo e tal, como se fosse deles, né? Aí, de repente, o dono chega, né? Porque não existe imóvel sem dono. Todo imóvel tem um dono. Pode ser que o dono seja um Estado, pode ser que seja uma área pública. Pode ser que seja o Estado, a União Federal, o município, ou um particular. Mas não existe imóvel sem dono. Essas pessoas estão lá, nunca se preocuparam em regularizar, entrar com uma ação de uso capião, nada. Estão lá, e de repente o dono chega para implantar uma atividade lá. Vai ter conflito, né? Porque eles não vão querer sair de lá e ceder parte da área, que eles estão lá na área, às vezes 20, 30 anos ou até mais, como se fosse deles, né? Mas todo imóvel tem dono. Mas aí, no caso, entra a lei de uso capião e eles podem ficar? A ação de uso capião é uma saída para fazer essa regularização. Porque a ação de uso capião, ela só é permitida em áreas de particulares. Você não pode entrar com uma ação de uso capião numa área pública, numa área do Estado, do município ou da União. Não pode. Só pode em área de particulares. Além do mais, você tem que estar morando na área e trabalhando há pelo menos 5 anos na área, para você poder requerer uma ação de uso capião. E você só pode requerer também essa ação em áreas de até 50 hectares. Né? Então são áreas pequenas, você pode requerer ação de uso capião. Agora, a ação de uso capião é uma ação cara. Você precisa contratar advogado, você precisa pagar oficial de justiça, é uma ação demorada, né? Então aqui no Maranhão pouco se utiliza essa ação de uso capião. Os movimentos sociais preferem mais a desapropriação. Por quê? Porque na desapropriação, depois que o INCRA desapropria, ele cria um projeto de assentamento e esses assentados eles vão ter vários benefícios de casa, de crédito rural, do PRONAF, que o juro é bem mais baixo do que dos outros tipos de crédito rural. E os movimentos sociais preferem que a área seja desapropriada, por isso, porque as pessoas têm mais benefícios com a área desapropriada. Sim. E porque quando você requer uma área por ação de uso capião, você passa a ser proprietário. Então o governo não tem nenhum compromisso com você. Você é um proprietário, você se vira, vai para o banco, siga a sua vida. Diferente do assentado, que ele fica lá um período de tempo, até o órgão dar o título definitivo para ele. Ele também passa a ser proprietário, deixa de ser assentado para ser um proprietário como outro qualquer. Ainda na questão da homogeneidade, qual é o dado mais importante na avaliação do imóvel rural? Como eu falei ainda há pouco, o dado mais importante na avaliação é a localização do imóvel. Na homogeneidade, você vai levar em consideração a localização do imóvel. E depois da localização,
as classes de capacidade de uso. Isso se aplica para compra e venda e também para financiamento? Para qualquer tipo porque a avaliação ela é uma só. A destinação, Independente do fim. o laudo pode servir para qualquer dessas ações aí, mas o ato de fazer a avaliação do imóvel é só, o laudo é um só, né? Você vai fazer a homogeneização com base, né, em localização, em ancianidade e classe de capacidade de uso. Porque a classe de capacidade de uso é que vai dizer se o imóvel é bom, se o imóvel é de boa fertilidade, se é ruim, né? E aqui no Maranhão, a gente, as classes vocês sabem, né? Vai de 1 a 8. O melhor solo é a classe 1, que seria o solo ideal. Aqui no Maranhão a gente quase não tem isso aí. Não sei, algumas manchas, mas o imóvel todo, classe 1 não existe. Aqui é da classe 3 para frente, né? Então, o valor dele já cai muito em função dessa classe. E você faz a homogeneização com base na classe e na localização. Então, duas coisas importantíssimas, porque a classe vai tratar da fertilidade da área e a localização vai ter impacto no transporte do seu produto, né? No custo, vai aumentar o seu custo. Quanto mais distante for o imóvel, maior será o seu custo de transporte. Mas aí, no caso, por exemplo, se eu tiver uma área, se eu comprar uma área de 10 hectares, por exemplo, aí eu fizer um documento e nesse documento e nessa área eu já tiver colocado benfeitoria, ter feito uma chácara, alguma coisa assim, vai aumentar o preço, né, da minha área. Sim. E quando eu fizer um documento, eu colocar só como pelo preço que eu paguei. No caso, eu teria que pagar alguma coisa a mais se eu fosse vender pelo um valor maior ou não? Da avaliação? É. Não, a avaliação serve para isso, né? Para você determinar o valor do imóvel, porque você precisa de, por exemplo, um banco. Ele precisa de um laudo. Não é você chegar lá no banco, eu quero tirar um empréstimo aqui, eu tenho um imóvel que vale tanto. Cadê o laudo? Tem que ser um laudo assinado por um engenheiro agrônomo, um ART, registrada no CREA, né? Você precisa de um documento, o banco não vai emprestar assim. Agora, você tem um imóvel e você não sabe o valor dele, você tem que fazer essa avaliação, você tem que fazer um laudo com base nesse que eu falei, de localização, classe de capacidade de uso, né? Fazer a pesquisa na região, ver por quanto o pessoal está vendendo área lá na região. Você tem que fazer esse trabalho. Sim. Para você chegar no valor, que às vezes o bom avaliador, depois que ele fecha o laudo, que ele chegou no valor, ele tem que ter convicção que é aquele valor mesmo, que aquele imóvel vale. Porque pode ser, como a gente avalia um imóvel por partes, avalia primeiro as benfeitorias e depois, pode ser que depois quando você soma, você diz, não, aqui acima do mercado, isso aqui eu tenho que fazer um ajuste. Aí você vai ter que fazer um ajuste para chegar mais ou menos no valor. Você tem convicção que é aquele valor que o seu imóvel vale. Ou pode dar abaixo também. Dizer, não é isso aqui, essa avaliação eu tenho. Às vezes você precisa fazer o quê? Ampliar a pesquisa. Às vezes essa pesquisa não foi suficiente, aqui não está dizendo esse valor desse imóvel, vale mais ou vale menos. Você tem que fazer o ajuste no seu laudo, fazer uma nova pesquisa, porque na avaliação do imóvel rural, o ponto importante é a pesquisa de preço que você vai fazer. Sim. Se você fizer uma pesquisa bem feita, com bastante informações, você vai ficar com um laudo bem feito, de credibilidade, né? E se você faz uma pesquisa mal feita, com poucas informações, às vezes você, por exemplo, você faz uma viagem para fazer a avaliação do imóvel lá no interior do estado, você vai elaborar o laudo, poxa, aqui faltando dados aqui, você tem que voltar na área, isso aumenta o custo, né? Então você tem que fazer uma pesquisa bem feita, para que você tenha a maior quantidade de informações possíveis, para que quando você chegue no valor do imóvel, você tenha certeza que é aquele valor mesmo que aquele imóvel vale. Isso vai muito do avaliador, precisa muito cuidado nisso aí, porque você vai assinar um laudo. O laudo tem fé pública, você tem que ter o registro
no CREA, a RT, e é uma responsabilidade muito grande, porque isso é um documento, né, que você vai fazer. Professor, sobre essa avaliação, se de repente uma pessoa tem um imóvel e ela fez a pesquisa de preço na sua redondeza e de repente tem um valor lá na redondeza dela, ela já fez a pesquisa, mas ela vai analisar que ela vai considerar apenas a localização ou ela vai considerar o imóvel dela que ela já investiu, por exemplo. O imóvel dela já está no nível mais superior aos outros imóveis. Essa questão do investimento dela no imóvel é considerado também, né? Sim. Mas olha, tudo isso chega lá na pesquisa. Você tem que fazer uma pesquisa bem feita. O ideal é você fazer uma pesquisa assim, quase que direcionada. Pegar um imóvel paradigma que seja mais ou menos parecido com aquele que você está avaliando. Mesma distância, mais ou menos mesmo relevo, mesma capacidade de uso, para ficar próximo, porque se você fizer uma pesquisa mal feita, o seu laudo não vai ficar condizente com o valor do imóvel, não vai chegar, pode ser contestado, inclusive. Se você faz uma avaliação para uma outra pessoa, para terceiro, se você está fazendo para você, tudo bem, mas se você está fazendo para um terceiro, uma pessoa que contratou para fazer essa avaliação, às vezes pode contestar nossa pesquisa. Então, o ideal é que se faça uma pesquisa bem feita. Já, por exemplo, o imóvel que você vai avaliar está a 10 quilômetros da cidade, uma boa localização com estrada de asfalto. Então, você já tem que fazer a sua pesquisa com essas informações. Chegar num órgão que vai lhe fornecer uma informação, por exemplo, numa imobiliária, por exemplo. Quanto é que vale um imóvel aqui no município que esteja a 10 quilômetros daqui da sede e que esteja o solo, que seja o relevo suavemente ondulado e tal? Quer dizer, a sua pesquisa já vai ficar boa, porque agora se você está no imóvel a 50 quilômetros, você vai um imóvel de 10 quilômetros de distância, o dado não vai ficar condizente com o imóvel que você está avaliando. Quando você estava... eu trabalhava no INCRA, eu fazia avaliação para Justiça Federal. É importante que você não diga o nome do imóvel, mas você diga essas características aí. Quanto é que vale um imóvel a 10 quilômetros daqui? Não sei o nome do imóvel, porque às vezes a pessoa conhece a outra pessoa e vai, né? Sim. Vai lhe dar uma informação que não é verdadeira, ou então não gosta da outra pessoa também, bota o valor lá embaixo. Então é importante que você diga só, não, quanto é que vale um imóvel a 10 quilômetros da cidade, com topografia plana, tal, com solos regulares. Então faça a pesquisa mais ou menos direcionada, sem dizer o nome do imóvel, né? Porque se você for consultar e a pessoa não gostar do dono lá, vai... Não, tem que entrar em muito detalhe. E essas informações, o ideal é que você comece a pegar essas informações com os negócios realizados. O que são os negócios realizados? São as compras e vendas de imóveis rurais que ocorreram na região. Porque aí você já... a melhor informação é essa de negócio realizado. Foram negócios feitos, pagos, né? Então, depois de negócio realizado, você pode partir para ofertas. Quem está oferecendo imóvel aqui na região, aqui no município? E você pode fazer uma visita a esses imóveis, olhar, já sabe, o interior do estado, aqui nas cidades, não sei se vocês conhecem bem o interior, mas se você chegar numa cidade dessa pequena, sentar na praça, todo mundo, se você perguntar quem está vendendo imóvel aqui, todo mundo sabe quem está vendendo, como é que está vendendo, qual o preço, tudo sabe. Mas o ideal é que você pegue informação de entidades oficiais, por exemplo, sindicatos, bancos, imobiliárias, né, que são entidades que têm credibilidade, né? E depois você pode partir até para opiniões. Tem uma pessoa que trabalha aqui com venda e compra de fazendas aqui, então você procura essa pessoa e preenche uma ficha e a pessoa assina com aquelas informações, porque também, por exemplo, você está fazendo uma avaliação para a Justiça Federal, o juiz pode querer mandar fazer uma perícia da perícia, vamos ver se essas informações aqui estão corretas, né? Porque
essas avaliações para a Justiça Federal, vai o perito do juiz, que geralmente é um engenheiro agrônomo, vai o perito do proprietário, que também é outro engenheiro, e vai o perito do órgão, que desapropriou do INCRA, que no caso era eu. Então são 3 laudos. E depois o juiz vai fazer uma audiência de conciliação. E pode lhe perguntar como é que você chegou nesse valor aqui. Sim. Como é que essa pesquisa está totalmente diferente dessa. E o juiz vai decidir entre os 3 laudos qual que ele vai dar a sentença. Geralmente ele dá do perito dele, que é de confiança do juiz, né? Mas a gente, quando fazia essas avaliações, geralmente conversava com os peritos e já buscava os valores muito próximos, porque a gente fazia a mesma pesquisa, né? Fazia para não ter essa disparidade, né? Porque como é que pode um engenheiro agrônomo avaliar um imóvel por 10 mil, outro por 100 mil? Sim. Tem alguma coisa errada. Ou os 2 estão errados, um dos 2 está errado, ou até pode ser que seja os 2. O mercado do imóvel rural, ele é bastante aquecido, né? Não tem época, todo tempo bombando. Sim, as transações imobiliárias estão sempre ocorrendo. Compra, venda, direto, sempre ocorrendo. E os imóveis estão sempre também sendo divididos, né? Às vezes o proprietário tem 1.000 hectares, aí vende 500, aí fica só com 500, aquele que vem por 500 já vende 200, e assim vai o mercado, e as coisas vão subir. Pode ocorrer também o contrário, né? A pessoa compra 500, depois compra mais 500, né? Então, foi isso, professor. Muito obrigado pela sua presença, Foi um por prazer. compartilhar seu conhecimento com a gente. E é isso, a gente finaliza aqui esse episódio. E muito obrigado por assistir. Estamos à Obrigada. disposição. Obrigado a vocês. Estamos à disposição do Departamento de Economia Rural.